Olá, boas-vindas a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje o nosso foco é a PRIO, a antiga PetroRio. Temos em mãos o relatório do terceiro trimestre de 2025, saiu agorinha no começo de novembro. E bom, a gente vai mergulhar nesses números. A ideia aqui é entender o que foi destaque, né, tanto financeiro quanto operacional. Quais foram as pedras no caminho e, claro, os avanços estratégicos. Vamos tentar decifrar o que a empresa está dizendo nas entrelinhas também. Então vamos lá, esse terceiro trimestre de 2025 para a PRIO, olha, foi um período de altos e baixos bem claros. Teve coisa boa, como a licença de instalação para o Wahoo, que é super importante para o futuro, e uns recordes de eficiência lá em Albacora Leste. Exato. Mas, por outro lado, apareceram os desafios operacionais bem sérios, né? Principalmente a parada lá em Peregrino, que não estava totalmente nos planos daquela forma. Foi bem isso, um trimestre com duas caras. Se a gente pega os números financeiros principais, a receita total foi para 607 milhões de dólares. Isso aí dá um aumento de 22% comparando com o mesmo TRI de 2024. Parece ótimo, né? Sim, à primeira vista é um belo crescimento. Só que aí vem o contraste, né? O EBITDA ajustado, que a gente olha para ver a geração de caixa da operação sem aquele efeito contábil do IFRS 16, ficou em 320 milhões de dólares. Aí já foi uma quedinha, 2% para baixo na comparação anual. E o lucro líquido também ajustado, esse sim sentiu mais. Caiu 44%. Foi para 92 milhões de dólares. Uma queda bem relevante. Pois é, e o que explica muito disso são os eventos na operação mesmo. A produção total da PRIO ficou em 88,2 mil barris por dia, o tal do KBPD. Esse número é 26% maior que no terceiro trimestre de 2024, o que ajudou a receita, claro. Ah, sim. Só que, se a gente compara com o trimestre anterior, o segundo de 2025, aí teve uma queda, 12% a menos. E o grande motivo disso foi Peregrino, sem dúvida. E essa questão de Peregrino acabou respingando em tudo, né? Principalmente naquele indicador-chave, o lifting cost, o custo para extrair o barril. Foi para 17,4 dólares por barril. É um salto e tanto. Nossa, muito alto. 77% acima do ano passado e 26% maior que no trimestre anterior. Esse custo puxou a média da empresa toda para cima. A gente vai ter que entender melhor o porquê disso. Com certeza. Mas, não foi só notícia ruim, né? Albacora Leste, por exemplo, mandou muito bem. Bateu o recorde de eficiência operacional, 91,1%. E, olhando um pouquinho para frente, depois do trimestre, Peregrino voltou a produzir lá em 17 de outubro. Isso ajuda o quarto TRI. Ah, bom. E o AU avançou, como você disse, com a licença e o começo da construção submarina. E teve também a conclusão de um workover, uma manutenção importante num poço lá do cluster Polvo TBMT. E na parte financeira mais estratégica também teve um movimento, né? A PRIO levantou dinheiro. Sim, sim. Em julho, eles emitiram 3 bilhões de reais em debêntures, mas fizeram um swap para transformar isso em dólar. E agora, em outubro, já depois do trimestre, fizeram mais uma captação lá fora, 700 milhões em bonds, e aproveitaram para recomprar uns bonds mais antigos que venciam em 2026. Mostra que estão gerenciando a dívida ativamente. É uma gestão bem atenta ao caixa e aos prazos. Exatamente. Essencial para bancar os investimentos que vêm por aí. Certo. Então, com esse panorama geral na cabeça, vamos aprofundar na operação, ativo por ativo. E tem que começar por Peregrino, né? Que foi o centro das atenções, digamos assim, pelos desafios. Peregrino foi, de fato, o ponto crítico do trimestre. Já começou com uma parada programada de 9 dias em julho, isso estava previsto. Mas o que pegou mesmo foi a interdição do FPSO Peregrino. Que é a plataforma flutuante, né? Que produz e armazena. Isso, essa mesma. A ANP, nossa agência reguladora, interditou a unidade em 15 de agosto. Foi depois de uma inspeção que levantou questões técnicas. Sabe, tinha a ver com o processo de transferência da operação do campo para a PRIO. Entendi. E o impacto disso na produção foi grande, imagino. Foi enorme. A produção média da PRIO em Peregrino caiu para só 14,6 mil barris por dia no trimestre. É uma queda de 63% em relação ao segundo TRI.
O problema é que esses campos no mar têm custos fixos altíssimos, né? Plataforma, pessoal, barco, helicóptero. Sim, muita estrutura. Exato. Aí quando você produz muito menos óleo, esses custos fixos são divididos por poucos barris. O custo por barril, o lifting costa, vai lá para cima. Foi o que aconteceu e puxou a média da Prio para aqueles 17,4 que a gente falou. Faz todo sentido a conta agora. Mas a produção já voltou, né? Essa é a parte boa. Voltou sim, dia 17 de outubro, então já está contando para o quarto trimestre, e a Prio disse que o campo todo, não só a parte deles, já está rodando acima de 100 mil barris por dia. Agora o foco é a Prio assumir de vez a operação. A ANP já deu os OKs principais, aprovou a cessão do contrato, autorizou a transferência da operação. A Prio está correndo para tentar antecipar o fechamento dessa transição, que antes era esperado só para fevereiro de 2026. E quando a Prio assumiu a operação de Peregrino? O que muda na prática? Qual é o plano deles? O plano é bem claro e tem duas frentes. Primeiro é estabilizar e tentar otimizar a produção. A meta de longo prazo deles é passar de 150 mil barris por dia no total, somando o que já tem com projetos novos e buscando sinergias. Ok. E segundo, que talvez seja o ponto-chave, é aplicar o jeito Prio de gerenciar, sabe? Focado em eficiência e corte de custos. Eles querem reduzir bastante o lifting cost de Peregrino, trazer para um nível mais parecido com os outros campos deles. Para isso, precisam ser os operadores. Entendi, faz sentido a estratégia. Deixando Peregrino, que foi o desafio do agora, e olhando para o Wahoo, que parece ser a aposta para o futuro, o que teve de novo por lá? O Wahoo teve uma notícia excelente, muito esperada. A licença de instalação saiu em 15 de setembro. Isso é um marco gigante, porque destrava o começo das obras de verdade, sabe? A instalação dos equipamentos no fundo do mar e a ligação com a FPSO de Frade, o tal do tieback. Então as obras submarinas já começaram mesmo. Já começaram, sim. A instalação dos equipamentos submarinos está rolando e o navio que vai lançar o duto rígido para conectar o Wahoo em Frade chegou agora, no final de outubro. A previsão é começar essa instalação agora em novembro. Que bom. E a perfuração dos poços também está andando. 2 dos 4 poços já foram concluídos e, pelo que a empresa disse, os resultados estão vindo como eles esperavam. Que ótimo. E a previsão para o Wahoo começar a produzir continua a mesma, o famoso First Oil. Continua. A Prio não tem a janela entre março e abril de 2026 para o primeiro óleo de Wahoo. É esse campo que vai dar o próximo salto de produção para a companhia, sem dúvida. Legal. Agora vamos para a Albacora Leste. Você tinha comentado que foi um destaque positivo de eficiência, né? Foi, sim. A Albacora Leste brilhou nisso. A eficiência operacional média no trimestre foi de 91,1%. É recorde para o campo. Teve mês com um pico de 97%, quase perfeito. Nossa! Isso significa que a plataforma ficou produzindo quase sem parar, sem falhas inesperadas. Ajudou a manter a produção estável ali nos 26,8 mil barris por dia, que é bem mais que em 2024, mas ano passado teve uns problemas lá, né? Comparando com o segundo TRI de 2025, ficou estável. Impressionante essa eficiência. Mostra uma boa gestão mesmo. Teve algum probleminha, algum ponto de atenção por lá? Olha, é muito bom ver esse foco em otimização dando resultado. Mas teve um susto em setembro. Deu uma falha no sistema de compressão de gás. A própria empresa admitiu que ainda falta um sistema reserva ali, uma redundância. Mas já compraram as peças para consertar e talvez melhorar isso. É um sinal de que manter essa eficiência toda exige atenção constante, né? Claro. Sempre tem o que melhorar. E Frade? Como foi o desempenho de Frade? Frade se recuperou bem do trimestre anterior, produziu 32,9 mil barris por dia, foi um aumento de 43% em relação ao segundo TRI, mas essa base de comparação era ruim, porque o segundo TRI teve parada e falha. Ah, verdade. Se a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, 3T24, aí a produção de Frade caiu 16%. Isso é o declínio natural do campo, porque não teve poço novo perfurado lá recentemente, mas a eficiência operacional de Frade foi altíssima, 97,2%. Muito boa. Ótimo. E para fechar a parte operacional, falta olhar o cluster polvo e TBMT, Tubarão Martelo. Ali no cluster a gente viu um aumento bem legal na produção, 13,9 mil barris por dia, deu um salto de 26% sobre o TRI anterior
e 35% sobre o ano passado. E por que esse aumento todo? Foi a volta de produção de uns poços que estavam parados, o TBMT 8H, 10H e 4H. Eles passaram por workovers, aquelas intervenções de manutenção que deram certo. E qual era o problema original nesses poços? O principal eram falhas nas bombas centrífugas submersas, as BCS, equipamento essencial para puxar o óleo lá de baixo em certos poços. A Prio conseguiu consertar. Falando nisso, outro poço, o TBMT6H, também teve problema na BCS em julho, parou, fizeram um workover e ele voltou a produzir em 15 de setembro. Ajudou a normalizar a produção do cluster. A eficiência ali ficou em 90%. Mostra como é importante intervir nesses ativos mais antigos para tirar o máximo deles. Perfeito. O cenário operacional está bem mapeado, com luzes e sombras. Agora, como isso tudo impactou os números financeiros? Aprofundando um pouco mais. Receita primeiro. Bom, como a gente já adiantou, receita total de 607 milhões de dólares, líquida de 558 milhões. O curioso é que cresceu 22% ano a ano, mesmo com o preço do Brent caindo 13%. O truque foi o aumento de 26% na produção e mais ainda um aumento de 36% no volume que eles venderam. Ah, venderam mais do que produziram no período. Exato, venderam 8,8 milhões de barris. Usaram um pouco do estoque também, provavelmente aproveitaram algum momento bom de preço para vender mais. Entendi. E quem puxou essa receita? Qual campo foi o principal? A divisão ficou assim. Frade foi o maior, com 37,6% da receita. Depois veio o Albacora Leste, com 33,2%. O cluster Polvo TBMT fez 14,8% e Peregrino, mesmo produzindo pouco, ainda representou 14,4% da receita do TRI. Ok. Agora a parte que dói. Custos e despesas. O que pesou mais para afetar a lucratividade? O custo dos produtos vendidos, o CPV, sem o IFRS 16 para a gente ver o custo da operação mesmo, subiu muito. 146 milhões, 118% a mais que no ano anterior. É reflexo de vender mais óleo e de trazer os custos de Peregrino para conta, mesmo com a produção baixa lá. Isso volta para o lifting cost de 17,4%. A baixa produção de Peregrino não diluiu os custos fixos, foi o vilão do custo unitário. E as despesas administrativas, G&A? As despesas gerais e administrativas subiram 34%, para o SV 29 milhões. Dizem que foi principalmente por causa de gastos com pessoal. Teve uma outra linha que chamou atenção também, outras receitas e despesas operacionais, que aumentou 78%. A explicação é que ali eles registraram as despesas operacionais de Peregrino de setembro como uma perda, uma questão contábil por causa da interdição do FPSO naquele mês. Entendi. Juntando tudo isso, o EBITDA ajustado caiu só 2%, para 320 milhões, mas o lucro líquido desabou 44%. O que mais, além do EBITDA um pouquinho menor, pressionou tanto o lucro? Foram dois fatores principais, olha. Primeiro, depreciação e amortização, o DNA. Praticamente dobrou. Foi para 202 milhões, e isso é por causa da entrada dos ativos de Peregrino e também porque venderam mais óleo de Albacora Leste e essa produção é depreciada conforme é vendida. Ok. Segundo, o resultado financeiro ficou bem mais negativo. Foi um vermelho de 109 milhões sem IFRS 16. No ano passado tinha sido 27 milhões negativos. Pesa aí a dívida maior, os juros mais altos no mundo todo e também uns custos com operações de hedge de petróleo. E mesmo assim deu lucro de 92 milhões. Teve algum empurrãozinho contábil? Teve, sim. Um efeito que ajudou foi o imposto de renda diferido. Basicamente, o real se valorizou contra o dólar no trimestre e isso ajusta a base fiscal dos ativos da Prio, que são em dólar. Gerou um crédito de imposto que não é caixa, mas que diminui a despesa de imposto no resultado. Se não fosse isso, a queda do lucro teria sido ainda maior em termos percentuais. Entendi a dinâmica. E sobre a dívida e o caixa? Você falou das captações. Isso, foram movimentos importantes.
Em julho, pegaram 3 bilhões aqui no Brasil em debêntures, mas fizeram swap para dólar, virou uns 539 milhões de dólares, a custo de 6,59%. E agora, em outubro, já fora do TRI, emitiram 700 milhões de dólares em bonds lá fora, para 5 anos, a 6,75%. Usaram parte disso para recomprar 431 milhões de dólares de bonds que venciam em 2026. E o resultado disso na prática? O que muda no balanço? O resultado é que eles alongaram o prazo da dívida, jogaram os vencimentos mais para frente, sabe? E reforçaram o caixa para ter dinheiro para os investimentos, principalmente o Wahoo. Depois dessas operações, o custo médio da dívida ficou em 6,35% ao ano e o prazo médio, a duration, foi para 2,78 anos. A dívida líquida no final do terceiro TRI subiu um pouquinho, 50 milhões de dólares em relação ao segundo TRI. E onde a Prio gastou dinheiro nesse trimestre? Para onde foi o caixa? Os principais usos foram CAPEX, que são os investimentos, principalmente para o Wahoo, com perfuração e a construção submarina começando. Também teve dinheiro para a parada de Peregrino, para o workover lá em TBMT e para manutenção em Albacora. Além disso, usaram caixa para o capital de giro do dia a dia, para pagar o OPEX de setembro de Peregrino, que eles tiveram que bancar como sócios. Ah, o tal do cash call. Isso. E também recompraram 1 milhão de ações da própria empresa em agosto e, claro, pagaram os custos financeiros, juros, despesa de hedge. Além dessa parte toda, operacional e financeira, a Prio sempre fala das iniciativas de ESG e sociais, né? O que eles destacaram dessa vez? Em segurança, que eles batem muito na tecla que é prioridade total, fizeram um simulado grande de emergência em Albacora Leste com Marinha e IBAMA. Continuaram com treinamentos internos, tipo as pílulas de conhecimento, e focos em trabalho em altura, auditorias. Na parte ambiental, o destaque foi a continuidade do programa Mar Atento, lá do Instituto Prio, para conversar com os pescadores locais. E no S de social, para dentro e para fora da empresa. Para dentro, fizeram a primeira Prio Offshore Run, uma corrida nas plataformas, e ações de saúde, tipo avaliação cardíaca, aula de kickboxing, trilha. Para fora, com a marca I Love Prio, fizeram a primeira corrida Prio deles mesmos no Rio. E continuaram apoiando eventos de esporte, tipo Uphill Marathon, Sertões MTB, e de cultura, como Rio Gastronomia, Arte Rio. Bacana? Bom, chegamos ao fim da análise. Hora de juntar as peças. Como a gente resume, então, esse terceiro trimestre de 2025 para a Prio? Olha, foi exatamente o que a gente falou no começo. Um período de duas faces bem distintas. De um lado, teve o problema sério e inesperado em Peregrino, que bateu forte na produção e nos custos no curto prazo. E isso desceu até a última linha do balanço, o lucro. Claramente. Mas, do outro lado, a empresa mostrou que consegue reagir e avançou muito em coisas que são chave para o futuro dela. Quer dizer, apesar do problema em Peregrino, a estratégia de longo prazo não parou. De jeito nenhum. Conseguir a licença e começar a obra de Wahoo é importantíssimo. Diminui o risco do projeto e mantém o motor de crescimento ligado. Os recordes em Albacora Leste mostram que eles sabem operar e otimizar. Resolver os problemas em polvo TBMT mostra que conseguem extrair valor de campo maduro. E as operações de dívida deram um fôlego financeiro para tocar tudo isso. Então, pensando daqui para frente, quais são as grandes dúvidas que ficam? O que a gente tem que ficar de olho nos próximos resultados? Eu listaria 4 pontos principais para a gente acompanhar. Primeiro, qual vai ser o efeito real da volta de Peregrino à normalidade nos números do quarto trimestre e principalmente de 2026? E, mais importante ainda, quando a Prio virar operadora, vai conseguir mesmo cortar o lifting cost como promete? Esse é o grande teste de execução agora. Boa pergunta. Qual o segundo ponto? Segundo, o Wahoo entrando em 2026. Como isso vai mudar, de fato, a curva de produção e os custos da Prio? Aquela meta de passar de 150 mil barris por dia com Peregrino, mas o Wahoo vai rolar no prazo. Terceiro, a eficiência de Albacora Leste é sustentável nesses níveis recordes e, talvez mais difícil,
eles conseguem levar um modelo parecido de melhoria para Peregrino, que é bem maior e mais complexo, quando assumirem lá? Desafiador. E o último? E por último, a gestão de capital. Como eles vão continuar equilibrando a dívida, os investimentos pesados em Wahoo, a otimização do que já tem e ainda ficar de olho para talvez comprar mais alguma coisa se aparecer oportunidade. É um malabarismo constante. Excelentes pontos para a gente ficar atento. São essas questões que vão ditar o ritmo da Prio daqui para frente. Ficou claro que, mesmo com um trimestre mais difícil em alguns pontos, o foco continua sendo o crescimento e a transformação da empresa. E aí, gostou dessa análise detalhada dos resultados da Prio? Quer continuar sabendo dos destaques do mundo das empresas e das finanças aqui no Diário SA? Então não esquece de clicar em seguir para não perder nossas próximas investigações. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.